vocês? Vamos então juntos estudar mais uma lição deste trimestre, desta vez então com o título A Última Ceia. Então trataremos desse assunto esta semana com as crianças. Podemos começar então, para iniciar memorizando, falar de uma criança, podemos usar um nome fictício, que todos os dias fazia o culto com o papai e com a mamãe. Mas um certo e determinado tempo, o papai precisou viajar por um longo tempo. E essa criança, ela sentia muita falta do pai. E então, ele e a mãe dele começaram a cantar todos os cultos o hino preferido do papai. E com isso, a criança sempre se lembrava com carinho do seu pai. Então, Jesus, que é um pai amoroso para conosco, também gostaria que nós sempre nos lembrássemos dele. E para isso ele deixou algo muito especial que nós devemos fazer em memória dele. Vamos então ler o versinho juntos? Façam isso em memória de mim. E a referência está em Lucas 22, versículo 19. Então nós iremos falar com as crianças sobre este versinho, iremos mostrar para elas as imagens e então repetiremos algumas vezes até que fique fácil das crianças se lembrarem do verso e decorarem então para memorizar este verso da semana. Para conquistar a atenção das crianças, temos algumas opções. A primeira delas é que nós então mostraremos para as crianças algumas figuras, algumas imagens, algumas placas de trânsito ou outro que você acha melhor, de acordo com a necessidade das suas crianças que você conhece, né? E então perguntaremos a elas o que essas imagens querem dizer. Temos algumas opções no manual dos professores e podemos buscar outras na internet e faremos então que as crianças reflitam sobre as imagens e respondam o que aquela imagem quer dizer para ela. E depois disso, nós então falaremos a elas que muitas vezes no nosso dia a dia, nós vemos imagens que falam sem usar palavras, como por exemplo as placas de trânsito, como por exemplo fotos de recordações que nós temos, enfim, são várias opções que nós podemos usar para fazer com que as crianças entendam que muitas coisas nós apenas vemos e já nos lembramos de alguma coisa. Por exemplo, o arco-íris. Qual é a lembrança que Deus quer que nós tenhamos quando vemos o arco-íris? As crianças devem então responder. Se elas não souberem, podemos ajudá-la. O arco-íris é uma lembrança de que Deus nunca mais destruiria a terra com água. E nesta semana, então, nossa história dessa semana nos mostra algo que Deus quer que façamos e com isso lembraremos do amor de Jesus para conosco. A segunda opção de conquistar a atenção das crianças é usarmos moedas. Nós então mostraremos para as crianças algumas moedas, mais especificamente 30. Se nós tivermos então acesso a essas 30 moedas, ficará mais assertivo então a demonstração. Então contaremos com as crianças essas moedas, poderemos separar em montinhos, poderemos falar sobre o valor de cada moeda e depois que nós já estivermos nesse assunto, perguntaremos para elas o que elas acham que conseguimos comprar com aquelas moedas. Falaremos para elas também que antigamente existiam moedas de prata e essas moedas, elas valiam mais do que as que nós temos atualmente. E falaremos para elas também que 30 moedas de prata é a quantia que valia um escravo naquela época. E perguntaremos para elas, vocês acham que o valor de Jesus é de 30 moedas? Não é, né? É muito mais. Mas, na história desta semana, aprenderemos que para um dos discípulos, o valor de Jesus, o Filho de Deus, eram de apenas 30 moedas. E a terceira e última opção para conquistar a atenção das crianças é nós mostrarmos para eles alguns tipos de pães. Então, nós podemos preparar com antecedência e levarmos de fato o pão físico, ou nós podemos levar então algumas imagens para as crianças verem e comentaremos sobre eles. Então podemos mostrar pão francês, que é muito conhecido, pão de hambúrguer, pão italiano. São várias as opções que nós podemos levar para que as crianças vejam. Então nós perguntaremos a elas, para que serve esse pão? Esse pão é usado em qual ocasião?
É para um café da manhã? É para uma saída numa lanchonete? O que vocês lembram desse pão? Então, nós traremos a imaginação das crianças para essas perguntas. E também traremos a mente das crianças para mostrar que todos eles têm uma coisa em comum, que é todos eles são bem fofinhos, né? Nós podemos apertar o pão, ou então, pela imagem, nós já mostraremos que o pão fofinho ele é mais alto, ele é mais gordinho. Então, tudo isso vai demonstrar para as crianças que é um pão fofinho. E aí a gente vai perguntar para elas, o que faz um pão ter então essa textura, fazer com que ele fique fofinho? E aí, se elas souberem responder, ótimo, senão nós podemos dizer para elas que o que faz com que o pão cresça, que fique daquela textura que a gente gosta, é o fermento. E então explicaremos para elas que na Bíblia o fermento é a demonstração de pecado. Então, fermento significa pecado na Bíblia. E então nós mostraremos, após isso, um pão asmo, que é o pão que nós usamos na Santa Ceia, um pão sem fermento. E aí diremos para elas que aquilo representa que Jesus esteve no mundo, um mundo de pecado, mas em momento algum ele pecou. E é por isso que nós usamos esse pão na cerimônia da Santa Ceia. Para iniciarmos a nossa lição, devemos preparar então 2 mesas diferentes para que as crianças vejam. Uma primeira mesa, nós faremos uma apresentação comum, como se fosse na nossa casa. Então, forraremos a mesa, colocaremos pão e suco de uva, mas é uma apresentação completamente informal. E na segunda mesa, nós faremos uma representação da Santa Ceia, que é com uma toalha branca, aí o pão asmo e o suco de uva, e uma outra toalha branca em cima disso tudo, tampando os alimentos da Santa Ceia. Então diremos para as crianças que quando nós temos um amigo ou um parente ou um irmão da igreja que vai mudar-se de cidade, nós devemos então fazer uma festa de despedida para eles, né? Porque nós então demonstraremos que nós sentiremos a sua falta, que nós estaremos sempre nos lembrando dele, né? E Jesus, sabendo que voltaria para o céu, também fez uma festa de despedida com os seus discípulos. E ele sabia que aquela seria a última vez que eles comeriam juntos aqui na terra. Então ele fez uma cerimônia muito especial, que foi a última ceia. E onde iniciou-se a Santa Ceia? Falaremos então para as crianças que isso iniciou-se lá no Israel Antigo. Se as crianças não souberem da história de Israel, podemos dar uma leve lembrada para elas de como foi a situação dos israelitas que ficaram escravos ali no Egito. E então falaremos que quando elas foram libertas da escravidão do Egito, Deus deixou para elas uma cerimônia que elas deveriam fazer todos os anos como uma lembrança do que aconteceu com elas. Então nós levaremos para as crianças ou as próprias representações do que de fato aconteceu, ou algumas imagens. Então falaremos para elas que nesta festa da Páscoa, eles tinham que comer ervas amargas para lembrar-se da amargura de ser escravos no Egito. Eles tinham também que comer os pães asmos para lembrar-se que quando eles saíram do Egito, eles saíram com tanta pressa que nem conseguiram deixar os pães crescerem. E também eles tinham que matar um cordeirinho. Então nós devemos então levar essas imagens para as crianças para que elas consigam ver de maneira lúdica o desenrolar dessa história. O cordeirinho ele era morto para eles lembrar-se de que o sangue daquele cordeirinho foi o que protegeu os filhos deles, porque nas pragas do Egito, os primogênitos morreram todos, mas aqueles que colocaram o sangue de um cordeiro inocente na sua porta não sofreram a morte então dos seus filhos. E além disso, também representava que um inocente deveria morrer então para pagar pelo pecado de outros. Então era toda uma representação. E todos os anos os israelitas faziam isso como uma maneira de relembrar o passado, né? A libertação deles de escravos para pessoas livres. Desta forma, os israelitas continuaram fazendo essa lembrança da Páscoa por todos os anos seguintes, até o ano em que Jesus voltou.
E eles comemoraram normalmente porque nem se deram conta de que o verdadeiro Cordeiro inocente já estava ali preparado para morrer para cada um dos seres humanos. Os próprios israelitas que estavam ali, até nós dessa época, eu e você. Então, quando Jesus morre na cruz, não existe motivo para continuar fazendo o rito da Páscoa, porque o sacrifício do Cordeiro já tinha sido realizado literalmente. E no lugar da Páscoa, então, Jesus colocou um novo lembrete para que nós nos lembrássemos dele, que foi então a Santa Ceia. Nós, na lição passada, estudamos que Jesus lavou os pés dos discípulos. E em seguida disso, de ser um servo, então ali, o maior de todos se tornou servo, ele foi para a mesa para fazer então a última refeição deles, a Santa Ceia. Então nós podemos ir até a mesa que preparamos e demonstrar como foi feita a Santa Ceia. Vamos aprender juntos, então, como Jesus gostaria que nós nos lembrássemos dessa Santa Ceia? Então nós partiremos o pão e comeremos o pão nos lembrando do sofrimento de Cristo naquele momento de morrer por cada um de nós. E então nós colocaremos o suco no copo e toda vez que nós bebêssemos daquele sangue, nós nos lembraríamos do sofrimento de Cristo também na cruz, de cada açoite que ele levou, da crucifixão em si, e lembrarmos que tudo aquilo foi feito por amor, por mim e para você. Então nós poderemos fazer com que as crianças participem da ceia ali naquele momento, né? Uma representação da ceia, já que na ceia oficial eles não participam. Então, nós mostraremos para elas e ensinaremos o que aquilo de fato significa. Jesus disse que os discípulos deveriam fazer aquilo em memória dele por todo o tempo até que ele voltasse. E todos os discípulos ficaram confusos com aquilo porque eles não queriam que o mestre fosse embora. Menos Judas. Judas, que era um dos 12 discípulos, a memória dele, a mente dele, estava voltada apenas para o dinheiro que ele receberia fazendo aquela venda de Jesus por 30 moedas de prata. Então a mente de Judas não estava no que Jesus estava falando, e sim no dinheiro que ele receberia. Mas Jesus, ele escuta os nossos pensamentos, ele sabe o que nós estamos pensando, sabe, né? Então Judas, quando Jesus estava lavando os pés dele, ele entendeu que Jesus sabia o que estava na cabeça dele, o que ele estava prestes a fazer. E na mesa, aí ele teve a confirmação de que Jesus de fato sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava planejando fazer. E Jesus disse: um de vocês irá me trair. Na mesa da ceia, Jesus falou essa coisa tão triste. E os discípulos ficaram surpresos, falaram: não, eu não farei isso. Inclusive Judas falou. E aquela era a última oportunidade que Judas teve de se arrepender e de voltar-se novamente o seu coração para Jesus. É uma história muito triste a de Judas. Como Judas já não queria mais se arrepender do seu pecado, Jesus disse para ele: vá e faça rapidamente o que você tem que fazer. E ele saiu e de fato vendeu Jesus pelas moedas de prata. E Judas nunca mais teve a oportunidade de se arrepender. Judas ali ficou perdido eternamente. Os outros discípulos que estavam ali preocupados com outras coisas, nem mesmo prestaram atenção no que Jesus tinha falado para Judas. Eles perceberam que Judas saiu dali da mesa, mas eles não entenderam o que Judas tinha ido fazer. Eles acharam que ele tinha ido comprar alguma coisa comum. E ficaram ali conversando com Jesus, aprendendo mais de Jesus. Inclusive, Jesus também gostaria de ficar mais ali para aproveitar os últimos momentos que ele tinha com os discípulos. E quando tudo finalizou, a refeição finalizou, eles cantaram hinos de louvores e saíram para o Monte das Oliveiras. E na semana que vem, então, nós aprenderemos o que aconteceu com Judas. No aplicando, então, de fato, usaremos a mesa da ceia para que as crianças participem de forma efetiva da ceia ali representada. Se vocês se sentirem mais confortáveis, podem pedir para que um pastor faça essa representação para as crianças e mostre para elas como é feito, né? Porque elas já viram os papais e as mamães participando, mas elas nunca de fato puderam participar. Falaremos para elas que quando elas forem mais velhas, quando elas estiverem batizadas, aí sim elas poderão estar junto com o papai e a mamãe e os outros irmãos da igreja participando da ceia do Senhor.
Ali nós estaremos apenas mostrando para elas como funciona e trazendo a mente delas para aquilo que Jesus ensinou e até hoje nós fazemos em memória dele. Então prepararemos o pão asmo com antecedência, deixaremos embaixo da toalha branca na bandeja e o suco também deixaremos ali embaixo da bandeja. Falaremos para elas, ou o pastor falará para elas, como que é passado para cada um dos irmãos e que elas devem esperar para comer o pão juntas. E depois o pastor passa com o suco para todas, que todas possam participar e beber do suco. Elas vão compartilhar aquele suco, lembrando-se do sangue de Cristo, e do pão, lembrando-se do corpo de Cristo. Então será uma memória muito interessante, muito especial para cada criança, porque elas nunca tiveram a oportunidade de participar da ceia, né? Então nós mostraremos a elas como será quando elas puderem de fato participar da ceia. Mas enquanto elas ainda não podem participar de fato da ceia, nós ensinaremos a elas como elas conseguem participar da bênção que a ceia traz, né? Enquanto o corpo de Cristo é passado para os adultos, elas podem então estar orando e agradecendo a Deus pelo sacrifício que ele fez por elas. Enquanto o pastor está passando com o suco para os irmãos, elas também podem estar orando, agradecidas a Deus pelo sacrifício e pelo amor que ele teve em derramar o sangue dele por nós. Vimos também que na Santa Ceia que Jesus ministrou, quando finalizou, os discípulos cantaram e nós também cantamos. Quando finalizamos a ceia, nós cantamos também. E as crianças podem cantar junto, assim recebendo as bênçãos de estar gratas a Deus por este amor que ele tem por nós. E se tiverem a oportunidade de ir à frente, expressar a sua gratidão quando o pastor dá essa oportunidade, elas também podem participar e ser gratas. E assim os anjos estarão anotando e subindo aos céus, alegres em dizer a Deus que as crianças também estavam gratas pelo sacrifício que ele fez de amor por cada um de nós. No Revisando, faremos então uma preparação para o Aplicando desta semana. Faremos algumas perguntas escritas para as crianças e dobraremos e colocaremos em uma bandeja. Então passaremos essa bandeja com as perguntas para que as crianças peguem esses papeizinhos como se fosse o pão da Santa Ceia passando para elas ali. Elas já conhecem esse rito porque elas já assistiram à Santa Ceia. E cada pergunta que as crianças acertarem, nós então colocaremos um pouco de suco de uva na taça. Quanto mais elas acertarem, mais suco de uva terá. E se elas errarem, menos suco de uva terá, e elas terão que dividir o suco que tiver na jarra de acordo com o que elas acertaram. Isto vai preparar então a nossa dinâmica do Aplicando. No Contando a Outros, então prepararemos de maneira toda especial uma forma de que as crianças consigam mostrar para outras pessoas que nunca ouviram falar da Santa Ceia cada item da Santa Ceia. Então podemos preparar um pedaço do pão asmo e uma pequena garrafinha de suco de uva, colocar num saquinho com fitilho, tudo bem organizado, tudo bem bonitinho, e entregar para as crianças para que elas possam contar essa história e demonstrar como é feito a Santa Ceia. Assim, essa mensagem será espalhada para as pessoas que não conhecem ainda e todos poderemos saber do amor que Deus tem e demonstrou por cada um de nós, sendo sacrificado por amor e então nos dando a oportunidade de sermos salvos novamente. Então, que essas crianças consigam passar essa mensagem e que também nós possamos passar essa mensagem e gravar no coração delas.